hoje nós vamos orar para que Deus abra portas que pareciam impossíveis na sua vida. Eu sou a sua irmã, Carol Vieira. Agora vamos juntos falar com Deus. Pai amado, nesta hora nós entramos na tua santa presença, não para apresentar apenas palavras bonitas, mas para levantar um clamor diante do Deus que continua fazendo milagres, do Deus que continua abrindo caminhos, do Deus que continua transformando histórias. Meu Pai, eu não acredito que esta pessoa chegou até este vídeo por acaso. Foi o Senhor quem conduziu cada passo dela. Foi o Senhor quem preparou este encontro. Porque o Senhor conhece exatamente aquilo que ela está vivendo neste momento. Tu conheces as lágrimas escondidas. Conheces as noites sem dormir. Conheces as portas que se fecharam. Conheces as oportunidades que não deram certo. Conheces a dor de ouvir tantos não. Conheces o medo que tenta dominar este coração. Mas nesta hora, nós levantamos os nossos olhos para Ti. Porque a nossa esperança não está nas circunstâncias. A nossa esperança está no Deus que faz o impossível acontecer. Que toda palavra de derrota perca força diante da Tua presença. Que toda mentira dizendo que acabou seja desfeita pelo poder da Tua palavra. Que todo desânimo seja substituído pela esperança. Porque nós cremos que o Senhor continua sentado no trono. O Senhor nunca perdeu o controle. O Senhor nunca chegou atrasado. O Senhor nunca abandonou aqueles que confiaram em Ti. Meu Deus, existe alguém orando comigo que já bateu em muitas portas, já enviou currículos, já fez entrevistas, já tentou recomeçar, já chorou escondido, já pensou em desistir. Mas hoje, antes mesmo que essa oração termine, que o Espírito Santo renove completamente a fé desta pessoa. Porque a Tua palavra declara em Apocalipse capítulo 3, versículo 7. O que Ele abre, ninguém fecha. E o que Ele fecha, ninguém abre. Que promessa extraordinária. Não é a força humana que determina o nosso futuro. Não é a opinião das pessoas. Não é a crise. Não é o medo. Quem determina o nosso futuro é o Senhor. E quando Deus decide abrir uma porta, não existe homem que consiga fechar. Quando Deus decide levantar alguém, não existe perseguição que impeça. Quando Deus decide honrar, não existe inveja que prevaleça. Meu Pai, que esta palavra desça agora ao coração desta pessoa, porque talvez ela esteja cansada de esperar, talvez ela tenha perdido a esperança, talvez ela esteja dizendo dentro de si: será que Deus ainda se lembra de mim? E nesta hora o Senhor responde através da Tua palavra: eu jamais te abandonarei. Aleluia! Que esta verdade invada esta casa. Que a paz do Espírito Santo tome conta deste ambiente. Que toda ansiedade saia agora deste coração. Porque o Deus que abriu o Mar Vermelho continua sendo Deus. O Deus que derrubou os muros de Jericó continua sendo Deus. O Deus que fechou a boca dos leões continua sendo Deus. O Deus que fez Lázaro sair do túmulo continua sendo Deus. Ele não mudou. O seu poder continua o mesmo. A sua fidelidade continua a mesma. A sua misericórdia continua renovando-se a cada manhã. Meu Deus, talvez a porta que esta pessoa precisa ver aberta seja na vida financeira. Talvez seja uma porta de emprego.
Talvez seja a restauração do casamento. Talvez seja a cura. Talvez seja a libertação de um filho. Talvez seja uma resposta que parece impossível aos olhos humanos. Mas nós não estamos olhando para o tamanho do problema. Nós estamos olhando para o tamanho do nosso Deus. Porque quando o Senhor entra na batalha, o impossível começa a perder força. O medo perde força. O desespero perde força. A incredulidade perde força. E a esperança renasce. Renova agora este coração. Fortalece esta vida. Levanta quem já não consegue caminhar. Dá forças para quem pensou em desistir. E faz esta pessoa lembrar que nenhuma oração feita com sinceridade passa despercebida diante do teu trono. Meu Deus, enquanto esta oração está sendo feita, começa a preparar encontros, começa a abrir oportunidades, começa a mover situações que os olhos humanos ainda não conseguem enxergar. Porque muitas vezes nós pensamos que o Senhor está parado, mas o Senhor está trabalhando em silêncio, preparando pessoas, preparando respostas, preparando o tempo certo. E quando esse tempo chega, tudo muda. Porque uma única porta aberta por Deus vale mais do que 100 portas abertas pelos homens. Por isso nós descansamos, não porque já estamos vendo, mas porque confiamos na tua promessa. E a tua palavra nunca volta vazia. Pai Santo, nós continuamos diante da tua presença, porque sabemos que a nossa oração não termina quando as palavras acabam. Ela continua chegando ao teu trono, e eu creio que, enquanto esta pessoa ora comigo, o Senhor já está movimentando aquilo que ela ainda não consegue enxergar. Quantas vezes ela pensou que era o fim? Quantas vezes acreditou que nunca mais iria sorrir? Quantas vezes olhou para uma porta fechada e imaginou que a promessa tinha acabado? Mas hoje o Senhor está dizendo ao coração dela: eu ainda estou escrevendo a sua história. Aleluia! Quem escreve a nossa história não são as dificuldades. Quem escreve a nossa história não são as opiniões das pessoas. Quem escreve a nossa história é o Senhor. E quando Deus escreve um novo capítulo, nem o passado consegue impedir. Assim como o Senhor levantou José no Egito depois de tantos anos de sofrimento, levanta também esta pessoa. José foi traído, foi vendido, foi humilhado, foi preso injustamente. Humanamente, ninguém imaginava que ele pisaria em um palácio, mas havia uma porta preparada por Deus. E quando essa porta se abriu, ninguém conseguiu fechá-la. Meu Pai, existe uma porta preparada para esta vida. Talvez ela ainda não consiga vê-la, mas hoje o Senhor já sabe onde ela está. Por isso nós rejeitamos toda desesperança, rejeitamos toda palavra de derrota, rejeitamos todo pensamento que diz que não há mais saída, porque a última palavra pertence ao Senhor. A tua palavra declara no Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. É nisso que nós acreditamos. Nós entregamos, nós confiamos e esperamos em ti. Visita agora esta casa, que a tua paz invada este ambiente, que esta pessoa sinta o teu Espírito renovando as forças dela, que as lágrimas sejam transformadas em esperança, que o medo seja vencido pela confiança.
Que a ansiedade seja substituída pela certeza de que o Senhor continua trabalhando. Meu Deus, abre portas onde ninguém consegue abrir. Abre portas de emprego. Abre portas de crescimento. Abre portas de reconciliação. Abre portas de restauração. Abre portas para projetos que nasceram no teu coração. Se existe uma resposta que está chegando, que esta pessoa tenha sensibilidade para reconhecê-la. Se existe uma oportunidade preparada pelo Senhor, que ela tenha coragem para atravessar essa porta. Porque muitas vezes o milagre começa com um passo de fé. Dá discernimento, dá sabedoria, livra dos caminhos que parecem bons, mas conduzem ao sofrimento. Conduz esta vida pela vereda da justiça. Que cada decisão seja tomada debaixo da direção do Espírito Santo. Meu Deus, enquanto esta oração está sendo feita, fortalece também a fé desta pessoa. Que ela não caminhe apenas quando tudo estiver bem. Que ela permaneça firme mesmo durante a espera. Porque aquele que aprende a confiar durante o processo também glorificará o Senhor quando o milagre chegar. E eu creio que haverá testemunhos, haverá pessoas voltando para contar que encontraram um trabalho, que conseguiram quitar uma dívida, que a família foi restaurada, que uma porta inesperada se abriu, que aquilo que parecia impossível aconteceu, não porque nós somos fortes, mas porque o Senhor continua sendo fiel. Recebe esta oração, recebe este clamor, recebe esta fé e faz infinitamente mais do que tudo aquilo que estamos pedindo ou imaginando, conforme o teu perfeito querer. Nós descansamos em Ti, nós esperamos em Ti, nós confiamos em Ti, porque sabemos que o Deus que começou a boa obra também é poderoso para completá-la. Em nome de Jesus, amém. Se você permaneceu comigo até aqui, eu acredito que Deus falou ao seu coração. Aqui quem falou com você foi a sua irmã Carol Vieira. Se esta oração fortaleceu a sua fé, eu quero pedir que você faça 3 atitudes de fé. A primeira é se inscrever no canal, porque todos os dias nós estaremos aqui buscando juntos a presença de Deus. A segunda é escrever nos comentários. Deus abrirá a porta certa no tempo certo. Eu gosto de ler os comentários e apresentar cada pedido diante do Senhor. E a terceira atitude é compartilhar esta oração com 3 pessoas. Talvez exista alguém desanimado, alguém que pensa em desistir, alguém que acredita que Deus se esqueceu dele. Quem sabe o Senhor queira usar você para levar esperança a esse coração. Nunca subestime o poder de um compartilhamento quando Deus está à frente. Que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor fortaleça a sua família, que o Senhor renove a sua fé e que muito em breve você possa voltar aqui para dizer: a porta que parecia impossível finalmente se abriu para a glória de Deus. Muito obrigada por orar comigo. Que a paz do Senhor Jesus Cristo permaneça sobre a sua vida hoje e sempre. Amém.